grandes nomes que nós conhecemos hoje eram de judeus, cristãos novos, que viveram aqui no Brasil e influenciaram muito o desenvolvimento brasileiro, como os bandeirantes, né, as grandes expedições aqui dentro do Brasil. O desbravamento em Minas Gerais, exatamente, de ouro, né? Aí o ouro. E até o desbravamento de terra, né, Shimon? Porque o que acontece? Eles vieram entrando pelo Brasil até o Maranhão, o Amazonas. Veja, em 1821, né, aqui foi quando se arrefeceu. Um grande problema para os cristãos novos foi quando, no século XVI, ali, o Marquês de Pombal, ele pega e ele acaba acabando com essa mudança de cristãos novos de cristãos velhos, para acabar com a discriminação. Foi bom para os cristãos novos, porque eles podiam tiveram mais liberdade. E foi ruim para os genealogistas, né? Mas ainda assim tem muita informação por causa dos nomes. Então você que nos assiste, você pode conferir muito bem isso, né? Dentro de todo esse período. Nós temos aqui uma lista de cristãos novos. Eu não sei se dá para enxergar bem, mas vai estar aí no material complementar para quem assiste pela plataforma. Justamente. Academia de Jacob poderá baixar essa lista, poderá vê-la em PDF, ok? Se você ainda não está, não é um assinante da Academia de Jacob, tem nomes assine muito... e você terá acesso a materiais exclusivos para assinantes. Esses nomes eles estão compostos ali, você pode ver, que estão compostos com códigos que nós deixamos ali, que são códigos do site Family Search. Okay. Você pode jogar no Family Search e o Family Search vai fazer para você a sua relação com esses nomes. Porque tem nomes muito famosos ali, ó. Por exemplo, Maria Costa, Mateus Lopes, né? Você vê que são nomes que você encontra no nosso dia a dia. Abraham Sênior, Antônio Simões Colasso, Antônio Bicudo Carneiro. Esse é um famosão, Antônio esse aí. da Fonseca Rego, Antônio Fernandes, o Pé de Açúcar, Antônio Rodrigues de Alvarenga, genealogia paulistana, Branca Dias, essa é muito conhecida, essa judia, Diogo Fernandes, Brites Mendes e Vasconcelos, a Velha, Bartolomeu Ledo, Belchior da Rosa, Francisco Mendes, Fernão Lopes, Branca Rodrigues, Jerônimo de Omelhas, Missol, Leonor Ribeira, Leonor Henriques, Maria da Costa, Mateus Lopes Franco, Maria de Herede, Miguel Gomes Bravo, Manuel Lourenço Andrade, Médico Antônio Paulo, Pedro Vaz de Barros, Pantaleão Monteiro o Velho. Veja o sobrenome, Pedro Álvares o Galego, Sebastião de Freitas, Santo Fidalgo Diogo Pires, Vasco Fernandes de Luciana. São sobrenomes, se você observar, os sobrenomes, que são comuns nos dias de hoje. Isso, verdade. Né? De brasileiros. Verdade. O meu sobrenome já não é tão comum, né? Então eu tive que fazer uma pesquisa muito mais acentuada. Nós temos, acredito que um outro mapa ali, onde nós tiramos muitos nomes ali, um documento, na verdade, nós temos, que é um documento da perseguição da Torre do Tombo, né? Eu gostaria que a nossa produção ali passasse ali pra gente, ó. Ele é meio não entendível, mas com a ajuda de um genealogista amigo nosso, a gente conseguiu tirar diversos nomes ali. Então os documentos da Torre do Tombo, eles são assim, ó. Entende? Com um português muito diferente do português que a gente fala, né? É bem complicado você ver, mas para você que nos assiste entender de onde que nós tiramos as informações, a gente trouxe isso ali para notificar e mostrar para você que a sua história está contida nesses papéis. Uma história que você não conheceu, que você conhece a partir de agora, com esse trabalho que a Casa dos Binianucim está fazendo. Bom, coloca lá para nós a assimilação forçada. Alguns judeus optam por permanecer no Brasil assimilando-se na sociedade católica para evitar a Inquisição. Mais uma vez, veja que tudo se repete, né? Isso. Muitos vivem uma vida dupla, praticando o judaísmo secretamente, enquanto se apresentam como católicos devotos, que é aquela situação que você contou, né? O teu nome de dia
Paulo, Isso. e à noite é Yaakov. Jacob, Nachon e tal. Os judeus, e nessa altura, dentro dos processos, quando nós lemos, nós não sabemos mais quem é o cara. Só que eu, por ter convivência na comunidade judaica, já entendi, mas outros alunos que estudaram comigo, eles já diziam, mas não estão me entendendo. Eu disse, não, é porque que acontece? Eles ainda foram levando o nome de judeu novo, conforme o Yosef Kaplan havia dito, né? E ali, só que agora eles esconderam. Não, mas eu continuo com a minha identidade judaica, né? E aí foram escondendo esses nomes e foram levando até onde dava, até serem capturados pela Inquisição. Foi aí nesse processo que eu conheci um negociador de cana chamado Simão Nunes de Matos, no processo 3.433 e 3.333 da Ana de Milão, que eu conheci a minha ascendência judaica, entendeu? Que aí a pessoa, pô, mas Matos não é nome de judeu, tá entendendo? Mas esses nomes não são nomes de judeus. O que acontece? Mas lá na sinagoga, na Talmud Torá, eles mantinham esses nomes lusitanos. E na hora da chamada Torá, na hora do serviço religioso, eles ainda tratavam. Então, o que acontece? Veja, como na nossa primeira aula nós havíamos falado, se no Império dos Árabes ali, no Império dos Árabes, eles tinham um nome claro, depois de todas essas perseguições, eles passaram a ter que mudar de nome. E o que acontece? Eles carregam isso e nós carregamos isso, você carrega isso até o momento de hoje. Bom, a Inquisição, ela continua ameaçando permanentemente, né, aqueles suspeitos de judaizar, a serem presos, torturados e executados, né? Muitos que eram pegos e aí tinha a comprovação de que ele praticava judaísmo, ele era condenado, ele era levado de volta para Portugal. Isso. Lá havia o tribunal, onde ele era julgado, ele era primeiro interrogado, torturado, né, para confessar. Depois nós vamos disponibilizar para você também uma aula sobre as torturas, como eram essas torturas, mas ali eles eram julgados e condenados e muitos morriam. Ou morriam por execução, né, de queimado, afogado, enfim, existiam muitas penas, ou até de prisão perpétua, né, morriam na prisão em Portugal. Isso aí, assim, vale a nota que as prisões é o seguinte, essas prisões elas não tinham comida, né? Você morria de fome. Morria, era maltratado, né? O governo ele não fazia questão de sustentar alguém que não era de fé cristã. E, sobremaneira, aqueles que viviam sob desconfiança, e agora foi comprovado que ele pratica judaísmo, pratica outras religiões. Então, ou seja, deixa esse cara ali até o julgamento dele, não se preocupe. Deixa ele aí. Bom, com a chegada da família imperial brasileira, o poder total do tribunal ele vai se arrefecendo. Porque a família real tem aquela relação, faz negócios, né? Enfim, tudo isso continua até 1821, como nós já dissemos. O tribunal ele é extinto nesse período e aí, sim, só a partir daí que acaba essa perseguição contra a prática de judaísmo no Brasil. Na Espanha, isso foi acontecer em 1978, 79, para você ter uma ideia. Essa é a jornada desses judeus que foram para Amsterdã, recuperaram sua identidade. Parte dessa comunidade vem para o Brasil para construir e estabelecer uma comunidade judaica, visto que haviam milhares de famílias judaicas no Brasil, então era uma grande oportunidade de proporcionar esse retorno. Com a derrota dos holandeses para os portugueses, a comunidade é obrigada a deixar o território brasileiro. Quem não voltasse para o cristianismo ou reassumisse a sua identidade de cristão novo novamente, teria que deixar o território, e assim aconteceu, né? Então, essa aula fala sobre isso, sobre esse período judaico sefardi em Amsterdã, na Holanda, e no Brasil, e o quanto isso influenciou. Embora os holandeses tenham perdido a guerra, aquele território, mas a influência judaica no Brasil, ela não se arrefeceu. Essa influência, ela ficou ainda mais acentuada naquelas famílias que ficaram no Brasil. Espero que isso possa elucidar um pouquinho mais sobre a tua história. A história dos judeus emergentes do Brasil, os novos judeus, filhos de cristãos novos,
que hoje buscam retornar às suas raízes, recuperar a sua identidade judaica. Paulo, segundo alguns rabinos, alguns historiadores, de 70 a 100 milhões de brasileiros possuem uma ligação com estes judeus, esses cristãos novos que ajudaram a construir o Brasil. Uma vez numa sala de aula, eu estava assistindo aula e o professor disse assim da faculdade, ele disse: aqui pode ter pelo menos uma pessoa só que não é cristã nova. Tinha 40 pessoas na sala. Olha só. Entende? O resto pode ser tudo que são novo aqui e ninguém sabe. Tudo então, judeu que se converteu à força e hoje esses brasileiros, as suas almas estão adormecidas. Milhares já despertaram, milhares já estão retornando. Nós temos famílias desses judeus já vivendo em Israel, praticando o seu judaísmo, estudando nas escolas rabínicas, retornaram. Comunidades pujantes no Brasil se formando, justamente o que aconteceu no Recife, o que aconteceu em Amsterdã, a criação de suas escolas, de suas sinagogas, de seus hospitais, dos seus clubes judaicos, né, dos seus clubes sociais, enfim, tudo isso está acontecendo atualmente no Brasil. Justamente. Muito bem, então um abraço a você, nos encontramos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os judeus, esses cristãos novos que vieram direto de Portugal para o Brasil. Cada família teve a sua jornada única. Quem foi para a Holanda, quem foi para o Marrocos, quem foi para a Itália, quem foi para a Grécia, quem foi para o Egito. Cada família teve a sua jornada. O fato em que em algum momento da história essas famílias se reencontram. E na próxima aula falaremos sobre as famílias que vieram direto para o Brasil. Como foi isso? O que aconteceu aqui?